Oi, gente, vamos falar hoje sobre medula espinhal 2, alguns detalhes que a gente ainda não falou. Nervos espinhais. Nervos espinhais são feixes paralelos de axônio e sua neuróglia associada, envolvidos por várias camadas de tecido conjuntivo. Os nervos espinhais conectam o sistema nervoso central aos receptores sensitivos, músculos, glândulas em todas as partes do corpo. Um nervo espinhal típico tem duas conexões com a medula, uma raiz posterior, como a gente já havia falado, e uma raiz anterior, que é motora, tá? Um nervo espinhal é classificado como um nervo misto, justamente por causa disso, porque ele tem uma raiz posterior, que é uma raiz sensitiva, e uma raiz anterior, que é uma raiz motora. Tá bom? Então a gente tem ali nas duas setas, né, o nervo, uma raiz anterior aqui, né, e uma raiz posterior. Revestimento do tecido conjuntivo dos nervos espinhais. Bom, ele é envolto por camadas. Quando ele vai se aglomerando, ele vai ser envolto por diversas camadas, tá bom? Cada nervo craniano é formado por vários axônios e apresenta membranas protetoras de tecido conjuntivo, tá bom? Axônios dentro de um nervo, mielinizados ou não, são envolvidos pelo endoneuro, tá? O endoneuro é a camada mais interna. Então, cada axônio é envolvido pelo endoneuro, mielinizado ou não, tá bom? O endoneuro é uma malha de fibras de colágeno, fibroblasto e macrófagos, tá bom? Vários axônios com o seu endoneuro se agrupam, tá? Em feixes chamados fascículos. E esses fascículos vão ser envoltos pelo perineuro, tá bom? A camada média. O perineuro é uma camada mais espessa de tecido conjuntivo. Ele é composto até por 15 camadas de fibroblastos em uma rede de fibras de colágeno, tá? A camada externa, que cobre tudo, todo o nervo, é conhecida como epineuro, que também, né, é formado por fibroblasto, fibras colágenas grossas, tá bom? Então a gente tem ali, a gente vê aqui o axônio, que é no entorno dele tem o endoneuro, tá? Depois ele vai se juntar em fascículos. Em torno desses fascículos vai estar o perineuro e lá o epineuro, que é a camada mais externa, tá? Plexo. O plexo a gente vai falar depois em aulas subsequentes, eu estou repetindo dentro de algumas videoaulas, porque é importante que vocês saibam. Os axônios dos ramos anteriores dos nervos espinhais, com exceção dos nervos torácicos, de T2 a T12, não chegam diretamente às estruturas corporais supridas por eles, tá? Em vez disso, eles formam redes de ambos os lados do corpo por meio de ligação de vários axônios de ramos anteriores dos nervos adjacentes. Esta rede axônica é chamada de plexo. Então a gente tem aqui, eu já mostrei em aulas passadas, a gente tem aqui o plexo sacral, depois a gente vai ter o plexo lombar, o plexo torácico e o plexo cervical. Axônios aferentes primários. Vamos ver, falar de velocidade, de diâmetro, tá? Os axônios que transmitem informação dos receptores somatosensoriais da medula espinhal ou o tronco encefálico são os axônios aferentes primários do sistema somatosensorial, tá? Os axônios aferentes primários entram na medula espinhal pelas raízes dorsais, seus corpos celulares estão nos gânglios da raiz dorsal, tá bom? O diâmetro de um axônio, juntamente com a quantidade de mielina que ele tem, é que vai determinar a velocidade da condução do potencial de ação dele. E como é que ele vai ser classificado? Então, depende, se ele está externamente, ele vai se chamar do mais veloz para o menos veloz, A alfa, A beta, A delta e C. Tá bom? Se ele está nos tecidos internos, aí ele vai se chamar grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, o grupo 1, internamente, corresponde ao grupo A alfa externamente, tá bom? Ele só muda a nomenclatura, tá? E o grupo C é a fibra com menor diâmetro, mais lenta e amielínica. Tudo bem? Vamos lá.
A gente tem aqui a imagem, a gente tem ali o A-alfa, que é correspondente ao grupo 1 internamente, a gente tem o A-beta, que é correspondente ao grupo 2, e assim por diante, até chegar aqui na fibra C, que é sem mielina, é a de menor diâmetro e a menos veloz, e ela corresponde ao grupo 4 internamente, tá? É fácil, vamos lá. Sensibilidade somática, né? Então, vamos lá. Existem 4 modalidades de sensibilidade somática. A gente tem a tátil, a térmica, a dolorosa e a proprioceptiva, tá bom? A sensibilidade somática surge a partir de estímulos em receptores sensitivos localizados na pele ou na tela subcutânea, nas túnicas, mucosas da boca, vagina, ânus, nos músculos, tendões, articulações e orelha interna, tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente tem a primeira, sensibilidade tátil. A sensibilidade inclui tato, pressão, vibração, plurido e cócegas. Os receptores responsáveis são mecanorreceptores encapsulados e também nós vamos ter a participação de terminações nervosas livres ligadas à fibra C, aquela que tem o menor diâmetro e é a amielínica, tá bom? Então, tato, corpúsculos táteis ou corpúsculo de mais, né? É um nome importante para você memorizar. São receptores de tatos localizados nas papilas dérmicas da pele, tá bom? Sem pelo, gera impulsos nervosos, principalmente no início, pois são receptores de adaptação rápida, tá? São abundantes nas extremidades dos dedos, das mãos, da pálpebra, extremidades da língua, lábios, mamilos, planta dos pés, clítoris e glândula do pênis. Vamos lá. Plexos de raízes pilosas são receptores de tato de adaptação rápida também, localizados nos locais da pele que contém pelos. Eles consistem em terminações nervosas livres encontradas ao redor de folículos pilosos. Os plexos das raízes pilosas detectam movimento na superfície da pele que perturbam os pelos, tá? Também vamos ter mecanorreceptores cutâneos do tipo 1, discutáteis, né? Que são terminações nervosas livres achatadas e discoides, tá? E vamos ter mecanorreceptores cutâneos 2 ou corpúsculo de Ruffini, outro nome importante. São receptores encapsulados e alongados, então ele tem várias camadas de tecido conjuntivo na parte profunda da derme, nos ligamentos e nos tendões. Pressão. Bom, receptores que contribuem para a sensação de pressão incluem os corpúsculos táteis ou mecanorreceptores do tipo 1 e os corpúsculos de Pacini. Vibração são resultado de sinais sensitivos que se repetem rapidamente nos receptores táteis. Esses receptores de sensação de vibração são corpúsculos táteis e corpúsculos de Pacini também. Os receptores táteis podem detectar baixa frequência, como também alta frequência. Plurido e cócegas. Claro que plurido e cócegas só podia ser terminações nervosas livres. A sensação de plurido são resultantes de estímulos de substâncias químicas, tá? Como bradicinina e antígenos, como a saliva do mosquito. Quem já não sentiu isso, né? Sensibilidade térmica. Termorreceptores são terminações nervosas livres, tá? Que possuem campos receptivos de cerca de 1 milímetro de diâmetro na superfície da pele. Duas sensações térmicas distintas, como calor e frio, são detectadas por receptores diferentes. Porque como eles detectam de acordo com o grau, né, de acordo com a quantidade de calor ou frio, então o que acontece? Quando não está naquela faixa que ele pega, quem vai detectar é o outro, tá entendendo? Então são receptores diferentes, tá? Os receptores de frio ficam numa faixa de 10 graus a 40 e os receptores de calor detectam, são terminações ligadas à fibra C, importante, e detectam entre 32 graus e 48 graus, tá bom?
Sensibilidade dolorosa. São nociceptores, também são terminações nervosas livres. Lembra? Plurido, nocicepção, essa sensação aqui. Então, sensibilidade dolorosa. Estímulos térmicos, mecânicos ou químicos intensos podem ativar nociceptores. A irritação ou lesão tecidual liberam substâncias químicas como prostaglandinas, sininas e potássio que estimulam os nociceptores. E sensibilidade proprioceptiva. Eu vou falar mais da sensibilidade proprioceptiva quando eu for falar de movimento, que eu acho mais lógico, tá bom? Então aqui só vou citar. Ela é muito importante, tá? A propriocepção permite que o indivíduo reconheça quais partes do corpo pertencem a ele, tá? Elas também permitem que nós saibamos onde nossa cabeça, membros estão localizados e como eles estão se movendo, tá bom? Mesmo que não olhemos para ele, quando a gente está de olho fechado e tal, tá? A sinestesia é a percepção dos movimentos corporais. Então, a sinestesia da propriocepção. As sensações proprioceptivas surgem em receptores chamados proprioceptores, tá? Os proprioceptores localizados nos músculos, nos tendões e nas articulações. Então, isso é sinestesia. Os proprioceptores também permitem a discriminação do peso para você se preparar para pegar aquele objeto, né? Porque como é que você pega um objeto? Porque eu posso muito bem achar que eu consigo segurar um elefante, né? Esse tipo de informação ajuda a determinar o esforço muscular necessário para a realização de uma tarefa, tudo bem? Bom, existem 3 tipos de proprioceptores. Esses são os principais e eu vou falar mais sobre eles na aula de movimento, porque eu vou integrar, tá bom? Então, fusos musculares são proprioceptores localizados nos músculos esqueléticos, que monitoram mudança no comprimento dos músculos esqueléticos e participam dos reflexos de estiramento e estão localizados na junção do tendão com o músculo, tudo bem? Órgãos tendiníneos dentro dos tendões estão localizados na junção de um tendão com um músculo. Por iniciarem os reflexos tendíneos, eles protegem os tendões e seus músculos associados contra danos causados pela tensão excessiva. E receptores sinestésicos articulares dentro das articulações sinoviais. Vamos dar uma olhada neles. Tá aqui eles, ali onde tem as 2 setinhas, fuso muscular, órgão tendíneo. Eu vou falar mais na aula de movimento sobre eles, então a gente vai voltar, retornar, tá bom? Aqui eu só estou citando. Bom, vamos agora falar, dar nome aos bois. A gente falou das vias da sensibilidade. Nessa aula, eu só vou falar de vias da sensibilidade, não vou falar de via motora, mas vai estar ali o nome das vias motoras junto com a da sensibilidade, apesar de que eu não vou citar. Vamos por partes, tá bom? A gente vai falar dos tratos sensitivos, né? É geralmente o nome de um trato, ele indica a sua posição na substância branca, bem como onde ele se inicia e onde ele termina. Então, se você sabe onde ele se inicia, onde ele termina, você vai saber a direção da via, tá bom? Se ele é ascendente, se ele é descendente, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma parte importante da medula, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Todos eles são ligados a sensorial, tato fino, vibração, propriocepção de membro inferior, e o fascículo cuneiforme é membro superior, também sensorial, tá? Tato fino, vibração, propriocepção, só que acima de T6 e o grácil abaixo da T6, tá bom? Ali é uma parte muito importante, eu quero que você preste atenção que está escrito ipsilateral. Aí você fala, mas Marcela, você não disse que ele cruza? Que ele cruza, né? Entra pelo corno dorsal, sobe a coluna e cruza no tronco. Então, ele cruza no tronco. Então, qualquer lesão na coluna, antes dele cruzar, vai ser ipsilateral.
Entendeu? Tá entendido? E aqui a gente vai ter, vou falar mais pra frente, o tato mais grosseiro, também dor e pressão. Mas vamos seguir. Então a gente tem ali, tá? Um vai ser acima de T6, fascículo cuneiforme, e o outro abaixo de T6. Eu até coloquei aqui, tá ali, ó. Fascículo grácil, informação sensorial da metade inferior do corpo, abaixo de T6. Fascículo cuneiforme, informação sensorial da metade superior do corpo, acima de T6. Ali, sistema coluna dorsal, leminístico, medial. Entra dorsalmente no corno dorsal e aí só cruza no tronco. Então, sensações táteis que requerem alto grau de localização no estímulo. Sensações táteis que requerem a transmissão de graduação finais de intensidade. Sensações fásicas, como as sensibilidades vibratórias. Sensações que sinalizam movimento contra a pele. Sensações de posição das articulações, propriocepção, certo? Sensações de pressão relacionada à grande discriminação da intensidade de pressão, tá? Então, a gente tem ali, né, a via dorsal, a via do funículo dorsal, leminístico, medial. Ele sobe, olha o receptor, sobe a coluna, vai cruzar ali no tronco encefálico, vai subir para o tálamo, onde ele vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem, vai subir para o córtex, onde ele vai fazer sinapse com o neurônio de quarta ordem. Então, eu quero que você veja que quando ele troca o neurônio de primeira ordem com o de segunda ordem, é lá no tronco. Então, qualquer tipo de lesão na medula vai atingir ipsilateralmente, tá bom? Vamos em frente. Bom, vamos primeiro para cá, depois a gente volta ali. Aqui a gente vai ter o trato anterolateral, a via anterolateral. A via anterolateral vai ser dor, temperatura, tato grosseiro, tá bom? E essa via cruza, ela é contralateral. Por que ela é contralateral? Porque ela já cruza na medula. Então, ela entra dorsalmente do lado anterior, no corno anterior, vai cruzar a medula. Então, qualquer tipo de lesão nela já vai ser contralateral, tudo bem? Tá entendido isso, né? Qualquer coisa volta o vídeo. Sistema anterolateral. Dor, sensações térmicas, incluindo tanto a sensação de calor quanto a de frio, sensações de tato e pressão grosseiras, não discriminativas, capazes apenas de localizar grosseiramente na superfície do corpo. Sensações de cócega e plurido e sensações sexuais, tá bom? Então, aqui você tem ela, ó, aqui você vai ter ela. Ela vai cruzar, ó, ela vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem, neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem, cruza e sobe, onde o neurônio de segunda ordem vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem, no tálamo, sobe, vai fazer sinapse com o neurônio de quarta ordem, no córtex, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, essa foi a aula de medula espinhal 2. Na próxima aula, a gente já vai entrar na parte de encéfalo. Estudem, a gente ainda tem muita aula pela frente. Dor vai ter um vídeo à parte. Espero ter ajudado. Obrigada.